Temos êxito em nossos trabalhos. São 19 horas e 4 minutos do dia 24 de junho de 2013. Havendo quórum legal, declaro aberta a 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas do ano de 2013. Na fase do expediente, eu peço aos nobres colegas a dispensa da leitura da ata da 21ª sessão ordinária, haja visto que a cópia da ata encontra-se na mesa dos senhores. Há de acordo dos senhores? Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado a ata da 21ª sessão ordinária 2013 da Câmara Municipal de Brotas por 9 votos favoráveis. E também solicito aos colegas a dispensa da leitura da ata da 12ª sessão extraordinária, haja visto também que se encontra a cópia na mesa dos senhores. Os senhores concordam com a dispensa da leitura? Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado a ata da 12ª sessão extraordinária de 2013 da Câmara Municipal de Brotas por 9 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite. Decreto Municipal número 3.650 de 2013, decreta ponto facultativo nas repartições públicas municipais, autarquias e empresas municipais no dia 8 de julho de 2013 e dá outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e considerando as atribuições que lhe são conferidas, especialmente o disposto no artigo 64, inciso 6, na Lei Orgânica do Município de Brotas, Estado de São Paulo, decreta. Artigo 1º. Fica decretado ponto facultativo nas repartições públicas municipais, autarquias e empresas municipais no próximo dia 8 de julho de 2013, segunda-feira, em comemoração ao feriado estadual de 9 de julho, Revolução Constitucionalista de 1932. Parágrafo 1º. Deverão funcionar as unidades e secretarias municipais, cujas atividades não possam sofrer qualquer tipo de interrupção. Parágrafo 2º. Nas demais unidades, a critério dos respectivos titulares, poderá ser instituído plantão nos casos julgados necessários. Artigo 2º. Este decreto terá vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições de contrário. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal. Eduardo Navarro Primo, encarregado de protocolo. Ofício CT 35 de 2013. Senhor presidente, com nossos cumprimentos, estamos enviando os balancetes de receita e despesa desta prefeitura e os balancetes de receita e despesa do SAEB, conforme referente ao mês de maio de 2013. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal. Aos nobres vereadores, os balancetes se encontram à disposição de todos na Secretaria da Casa. Ofício 34 de 2013, com nossos cumprimentos, estamos enviando a esta colônia da Casa de Leis o edital de publicação por afixação dos balancetes de receita e despesas consolidados desta municipalidade referente ao mês de maio de 2013, solicitando que o mesmo seja fixado em local visível de fácil acesso. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal. Ofício SMS número 207 de 2013. Excelentíssimo senhor, com nossos cumprimentos, vimos pelo presente agradecer imensamente à Câmara Municipal, na pessoa de seu presidente, da área administrativa, departamento jurídico e os nobres vereadores. A equipe da Secretaria Municipal de Ação Social esteve nesta Casa de Leis com o intuito de apresentar algumas alterações encaminhadas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Na oportunidade foi muito bem recebida e, acima de tudo, foi ouvida em suas argumentações e exposições dos fatos. O objetivo foi amplamente atingido, o que denota uma união de forças em prol de algo maior, um trabalho em equipe bem entrosado, além do empenho dedicado e dedicação dispensados. Na oportunidade, reiteramos mais sinceros agradecimentos e colocamos-nos à disposição e enviamos protesto de estima e consideração. Cláudia Barreto Salviato, secretária municipal de Ação Social. Conselho Tutelar de Brotas, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o Conselho Tutelar, por suas atribuições legais, vem muito respeitosamente diante de Vossa Senhoria, através de sua presidente, por meio desta, informar o relatório qualitativo e quantitativo das atividades do mês de maio. Esses relatórios também se encontram à disposição dos nobres edis na Secretaria da Casa. Convite. A Prefeitura Municipal de Brotas tem a honra de convidar Vossa Senhoria para o 3º encontro estadual dos agentes públicos do município de interesse turístico de Brotas.
a realizar-se no dia 27, das 15 às 18 horas, e dia 28, das 8h30 às 18, no mês de julho de 2013, no Cine São José, Avenida Rodolfo Guimarães, 635, Brotas, São Paulo. Este evento, como é sabido por todos, é o realizado pela UVESP, é o das cidades nossas com interesses turísticos. Paróquia Nossa Senhora das Dores. Senhor presidente, apenas uma parte nesse assunto, apenas lembrar aos novos vereadores, novos colegas, e nas outras cidades onde foi feito esse tipo de evento, quase 100% dos senhores vereadores compareceram. Então eu gostaria de pedir, se possível, né, um esforço especial aí para que todos os vereadores, se possível, que não tenham compromisso já assumido, compareçam para a gente mostrar a nossa força. Mesmo porque eu acho que os 20 centavos foi uma gota d'água que teve aí para ter essa revolução que está tendo aí, né? Eu acho que esse encontro aqui em Brotas é uma gota d'água para Brotas ser instância turística. Então nós precisamos de muita gente. Paróquia Nossa Senhora das Dores. No dia 9 de julho, nosso pároco, Padre Sandro, estará completando 10 anos de ordenação sacerdotal. Todos eles vividos entre nós. São 10 anos de fidelidade, dedicação, zelo, apreensões e também alegrias no pastoreio da nossa gente, bem como atenção, zelo e muita luta para construir e cuidar de nossas igrejas, capelas e todo o patrimônio de nossa paróquia, na cidade e na zona rural. Por tudo isso e pela amizade, o CPP, Conselho de Pastoral Paroquial, tem a alegria de convidar a todos para uma missa de ação de graças na Igreja Nossa Senhora das Brotas, no Recanto Paroquial, no feriado dia 9 de julho, às 19 horas. Após a missa, haverá uma pequena confraternização na pizzaria Boa Pizza, com adesão de R$18 por pessoa. Se você puder e quiser se reunir conosco, deixe seu nome na secretaria. Ivete Puntoni, secretária do Conselho Pastoral Paroquial. Convite: a Fundação Mokichi Okada e a Academia Sangetsu, representados em Brotas pelo senhor Humberto Américo dos Santos, têm o prazer de convidar Vossa Senhoria para o 6º Tanabatá, Festival das Estrelas, a realizar-se no dia 3 de julho de 2013, às 19 horas e 30 minutos, no Clube da Terceira Idade. Tanabatá é uma festividade muito antiga na cultura japonesa, introduzida como tema de vivência no calendário brasileiro pela Academia Sangetsu, que faz parte da FMO, Fundação Mokichi Okada, cuja missão é colocar em prática a trilogia Verdade, Bem, Belo. Para isso, a Fundação cria, desenvolve e executa projetos na área de educação, cultura, saúde, meio ambiente e assistência social, que promovem na vida humana a conquista da verdadeira saúde, da prosperidade e da paz. Tanabatá, portanto, é uma atividade cultural da Academia Sangetsu que vem se tornando tradicional na cidade de Brotas. Ficaremos muito honrados com vossa presença. Raquel Cecília Bruno Bonifácio, responsável pela Academia Sangetsu de Brotas. Convite: a Coordenadoria de Eventos da Igreja de São Pedro convida todos os vereadores e a população para participarem da festa julina do bairro do Broa, a realizar-se no dia 6 de julho, a partir das 18 horas na Igreja São Pedro, na Estância Lagoa Dourada, Broa. Conselho de Ministros Evangélicos de Brotas, COMEB, ofício número 1. Venho por meio deste convidar o excelentíssimo senhor Nisley Eduardo Esteves, presidente da Câmara Municipal de Brotas, para a solenidade, onde será apresentado aos presentes a diretoria deste conselho. Também será entregue o certificado de brigada de incêndio para as igrejas participantes, bem como os certificados aos brigadistas. Tal solenidade ocorrerá no dia 6 de julho de 2013, às 19h30, no Salão de Eventos da Vila Vicentina, estendendo este convite a todos os demais vereadores desta casa. Antecipadamente agradecemos vossa atenção e colocamos-nos ao vosso inteiro dispor e no mais nossos agradecimentos. José Batista de Oliveira, presidente da COMEB. Dia 5/7 de 2013, festa junina na Escola Francisca, das 10 horas às 15h30. No mesmo teor, no dia 27/6 de 2013, na Escola Professora Diná Lúcia Balestreiro, às 19 horas. No mesmo teor, Escola Vera Checo 1, dia 27/6, e Escola Vera Checo 2, dia 28/6, horário das 9 horas da manhã e às 14 horas da tarde. Correspondências expedidas.
Portaria número 11 de 2013. Nidisley Eduardo Esteves, presidente da Câmara Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e considerando o Decreto Municipal 3.650, de 14 de junho de 2013, resolve: fica suspenso o expediente nas repartições da Câmara Municipal de Brotas no dia 8 de julho de 2013, segunda-feira, em comemoração ao feriado estadual de 9 de julho, Revolução Constitucionalista de 1932, ocasião em que não haverá expediente nas repartições públicas municipais. Cumpra-se, registre e publique-se. Nidisley Eduardo Esteves, presidente. Encaminho às comissões para os pareceres os seguintes projetos de lei. Projeto de lei de número 065/2013, de autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre o recebimento de área urbana em doação, a área para o prolongamento da rua Joana Maria Batista. Também os projetos de lei 066 e 067/2013, criando junto ao PPA e ao LDO, no anexo de prioridades e metas da Secretaria Municipal de Obras, o programa Projeto Infraestrutura Urbana Calçadão. O projeto de lei 068/2013, de autoria do Executivo Municipal, autoriza a Prefeitura o recebimento de recursos financeiros no valor de R$300 mil destinados à execução de obras de infraestrutura, construção de calçadão em nossa cidade. Projeto de lei 069/2013, de autoria do Executivo Municipal, autoriza o município o recebimento de uma máquina retroescavadeira. Os projetos de lei 070 e 071, criando junto ao LDO e PPO e anexo de prioridades e metas da Secretaria Municipal de Obras e o programa Projeto Infraestrutura Urbana, o calçadão da Praça Amador Simões. O projeto de lei 072/2013, de autoria do Executivo Municipal, autoriza a Prefeitura recebimento de recursos financeiros no valor de R$250 mil destinados à construção do calçadão turístico no quarteirão da Avenida Rodolfo Guimarães, de frente à Praça Amador Simões, e reforma da Praça Amador Simões. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções de número 069 a 072/2013. Moção de pesar 069 de 18 de junho de 2013, de pesar do senhor presidente. Cumpridas as formalidades legais e regimentais da Casa Legislativa e com a anuência do douto plenário, requeremos à mesa diretora que envie moção de pesar aos familiares do senhor Sebastião Antônio Lopes, manifestando os profundos sentimentos de pesar do Poder Legislativo brotense neste momento tão difícil, pelo falecimento ocorrido no dia 13 de junho próximo passado, consternando, além dos familiares, os amigos que aqui deixou. Requeremos ainda que se faça constar na presente moção a solidariedade dessa Casa de Leis por essa perda que a comunidade de Brotas sofreu. Plenário Vera Silva de Buquerque Mauro, em 18 de junho de 2013. No mesmo teor, aos familiares do senhor Valdemar Marcelino Silva, da senhora Marcela Augusto Neves Messiano, do senhor Eimarte de Albuquerque Pinheiro. Assim assinam os vereadores. Solicito ao vereador Valdir Gorlon que faça a leitura da sua indicação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, indicação 143/2013. Pedro Valdir Gorlon, vereador da Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno da Câmara Municipal e pela Lei Orgânica do Município de Brotas, indica ao chefe do Executivo Municipal que, através do setor competente, para que seja instalado um posto de informações turísticas na entrada principal da cidade. Justificativa: o município caminha para se tornar instância turística e vemos diariamente pessoas com dificuldades em obter informações sobre os pontos turísticos e outras de caráter geral, muitas vezes se dirigindo ao posto da Guarda Municipal ou rodoviária, o que depõe contra esse objetivo. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, 18 de junho de 2013, Pedro Valdir Gorlon, vereador, lido, senhor presidente. Do Bruno César, a leitura de sua indicação.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, indicação número 144 de 2013. Bruno César Veronese Urbano, vereador da Câmara Municipal de Brotas, indica ao chefe do Executivo Municipal para que interceda junto ao órgão competente e verifique a possibilidade de se providenciar a colocação de corrimãos em todas as praças públicas existentes em nossa cidade, que possuam as escadas de acesso e circulação. Justificativa. Entendemos ser a reivindicação necessária, pois as pessoas idosas têm dificuldades em se locomover mesmo quando as escadas possuem poucos degraus. Inclusive, já se observou que muitas vezes eles utilizam das grades de proteção em torno dos canteiros para terem um ponto de apoio e segurança. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 20 de junho de 2013. Bruno César Veronese Urbano, vereador. Caminho as indicações que acabaram de serem lidas ao chefe do Executivo Municipal. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 116 do Regimento Interno. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Antônio Sucena Bonifácio, com os assuntos manifestações. Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que estão conosco hoje nessa casa, aqueles que nos assistem pela internet. Em primeiro lugar, gostaria de fazer um agradecimento, como homem público, a um jornal local que, através de uma charge bastante simpática, nos alerta a respeito do uso da palavra, talvez um pouco demorada. Essa transição, né, de professor para vereador, às vezes a gente não tem uma noção que talvez esteja falando pouco ou muito. Então eu agradeço aí a colocação, muito sutilmente, talvez, né, a gente não perceba e às vezes possa se estender um pouquinho, porque, como eu repito, isso já vem do nosso trabalho como professor, que a gente gosta às vezes de explanar um pouquinho mais alongado. O assunto que me traz hoje é um assunto que de interesse a todos nós, que é corrente no Brasil inteiro e que, logicamente, eu não poderia me furtar a essa oportunidade de colocar meu ponto de vista em relação a essas manifestações que estão ocorrendo no Brasil. A revista Veja, desta semana, coloca como uma edição histórica os 7 dias que mudaram o Brasil. Eu gostaria de mudar um pouquinho essa frase. Acredito que seria os 7 dias que podem mudar o Brasil. As manifestações que se espalharam por São Paulo e por outras cidades do país impressionaram pela rapidez com que o protesto, inicialmente motivado pelo aumento das passagens de ônibus, tornou-se expressão de outras insatisfações profundas e cruciais, contra a má qualidade e a má gestão do que é público, contra a insegurança de nossas ruas, contra a corrupção, contra os políticos com sua falta de competência e seu excesso de promessas não cumpridas, contra a lentidão e a ineficácia da justiça. É óbvio que os 20 centavos a mais nas passagens em São Paulo não seriam suficientes para levar o povo às ruas do país, em multidões cada vez maiores, com imagens impressionantes. A passagem de ônibus foi um estupim. Depois da violência da polícia na quinta-feira, o processo passou a ser o direito de se manifestar. O movimento, que começou com centenas de estudantes, tomou a consciência de todo o Brasil. De acordo com pesquisa feita, 84% dos participantes não têm nenhuma preferência partidária. Os milhares de manifestantes que marcharam pelas ruas de grandes metrópoles estão divorciados dos partidos políticos. O essencial nesse momento é perceber o que está latente. As pessoas não querem mais ser meras espectadoras, lugar em que foram colocadas pelos partidos que detêm o monopólio da política. Eles querem
ser protagonistas. Então, quem são estes protagonistas que estão nas ruas? Ao que tudo indica, são principalmente setores da juventude, até há pouco tida como despolitizada e que não deixa de expressar as contradições da sociedade. Produziu-se uma massa de jovens escolarizados com expectativas elevadas e incertezas quanto ao futuro, sem encontrar pleno reconhecimento no mercado de trabalho nem na política. O recado está dado. Chega de tantas injustiças. Não é possível mais se permitir o inchaço dos chamados cargos de confiança com os melhores salários, simplesmente para atender às promessas de campanha, sem considerar a necessidade e o mérito, aumentando cada vez mais os chamados trens da alegria, em detrimento dos funcionários de carreira que realmente fazem a máquina pública funcionar, independentemente do representante que é eleito a cada 4 anos. Não é possível que um diretor do Senado, cujo título é só para justificar o salário, ganhe o dobro que ganha um professor universitário federal concursado, com mestrado, doutorado e prestígio internacional. Não é possível que um diretor administrativo, com apenas o primeiro grau incompleto, simplesmente por ser cargo de confiança, ganhe mais que o dobro que um psicólogo ou biólogo com curso superior. Os absurdos estão sendo apontados e chegou o momento de corrigi-los, mudando esta forma injusta de fazer política. Para isso é desejável que as manifestações ocorram sempre que necessário, pois isso constitui a vitalidade da democracia, que é a maior conquista da humanidade no campo da política. Porém, sem nos esquecermos de que ela não pode funcionar sem partidos políticos, pois passa a ser uma ditadura. Acredito que essas manifestações, mais do que justas, sirvam de lição e motivação para nós, que hoje exercemos cargo público. Devemos lutar para que a política seja um instrumento para transformar as injustas estruturas que oprimem a vida da maioria da população. Não podemos mais aceitar o vale-tudo da política brasileira no significado completo da expressão fisiologismo, clientelismo, mandonismo, coronelismo e nepotismo. Cabe a nós, somente a nós, mudarmos a descrença cada vez maior entre amplos setores da sociedade, na própria política, nos partidos e nas chamadas instituições democráticas do Brasil. Portanto, senhor presidente, repito a frase já dita. O recado está dado. Cada um de nós que o entenda como puder ou como quiser. Eu gostaria também, nesse momento, cumprimentar a todos aqueles aqui de Brotas que na sexta-feira pacificamente fizeram a sua manifestação. Como professor, eu gostaria de estar presente. Mas como hoje eu exerço um cargo de vereador, no caso também sou um político, não poderia ser oportunista de estar naquele momento. Mas cumprimento a todos aqueles que lá estiveram, de uma forma educada e que souberam realmente passar o recado também aqui para a cidade de Brotas. Muito obrigado, senhor presidente. Fará uso da tribuna o vereador Modesto com os assuntos PEC 37, secretários, cural, funções, auxiliar de creche, comissões e posicionamento. Senhor presidente, senhoras e senhores, senhores ouvintes e aqueles que nos assistem, os meus cabelos são os mesmos, só a voz que está alterada pela gripe. O primeiro assunto até vem de encontro com o que o professor Sucena falou, a respeito de se manifestar, né? Eu não é de hoje que eu me manifesto, mando e-mail para deputados, para senadores, algum responde, outro não, né? Cobrando deles posicionamentos. E é isso que hoje a população está fazendo, cobrando posicionamento
dos senhores políticos, né? E uma das primeiras coisas que nós fizemos, como fui eleito vereador em 2001, ao assumir foi já apresentar aqui uma emenda acabando com o voto secreto. Então aqui em Brotas hoje o voto secreto, desde lá de trás, né, não existe mais, para que os eleitores, os cidadãos, tenham conhecimento daquilo que se posiciona o vereador, que é assim que tem que ser. Então eu tomei conhecimento sobre a PEC 37, que nada mais é do que tirar do promotor de justiça o direito de investigar, instaurar procedimento e investigar. Nós somos contrários a essa PEC, tendo em vista que, se ficar só para o delegado, vamos ver o exemplo de Brotas aqui. O coitado delegado é delegado de Brotas, responde por Tirapina e por Torrinha. E mora em Jaú. E tem um escrivão ou dois, quer dizer, não tem nem condição. Todas aquelas denúncias do prefeito anterior, se não fosse a promotoria, não estaria instaurado o procedimento. Alguns deles até já pedindo a devolução do dinheiro. Então, no momento, não existe motivo qualquer para nos posicionarmos a favor da PEC 37. Até eu fui alertado por um cidadão brotense e já mandei para 2 deputados que têm contato, que é do meu partido, PTB, ao deputado Arnaldo Faria de Sá e ao deputado Nelson Marqueselli, que tiveram votos em Brotas. Sou vereador do PTB, tenho no conhecimento que o senhor seria a favor da PEC 37. Como filiado do PTB, quero lhe passar que em minha cidade de Brotas, a grande maioria dos eleitores são contrários à PEC 37. Motivo pelo qual solicito que o senhor reveja sua posição e se realmente for a favor dela. Sou totalmente contrário à PEC 37. Modesto Salvias Filho, vereador do PTB de Brotas. Mandei a esses 2 secretários, a esses 2 deputados. Queria lembrar que depois do Tiririca aqui em Brotas, que teve 452 votos, quem mais teve voto é o deputado Milton Monte, do PR. Que inclusive o Macalé é presidente hoje do PR, e o Mirinho também é do PR, né? Se os senhores entenderem que seria boa a ideia que eu fiz, os senhores poderiam fazer também, cobrando dele essa posição, né? Aí teve mais mas não tenho contato, o missionário Zé Olímpio, o Arnaldo já falei, o delegado Protose e o Nelson Marqueselli. Guilherme Campos também, que teve em Brotas recentemente, do partido do seu partido, não? Né? Coligado, né? É. Então não custa, gente. Quanto mais mandar, ele vai falar, opa, estão me cobrando. Não custa fazer um e-mailzinho, mandar, mais ou menos nesse termo, né? Que somos contrários, o posicionamento dele. Outro assunto é sobre secretários. Eu me recordo que no começo da administração Sala, eu também vim aqui e falei, está tendo muita mudança de secretário. Infelizmente, na atual também tenho que dizer que está tendo muita mudança de secretário. Nós estamos no mês de junho, e já 3 importantes secretários pediram a conta e foram embora. Então acho que alguma coisa está acontecendo aí. A explicação que o prefeito deu na rádio brotense não me convenceu. Não acredito que seja aquele motivo que ele alegou. Acredito que seja outro. Mas não custa lembrar o prefeito para tomar cuidado aí, ver, ou escolhe melhor, se acha que aqueles não são bons, ou então traça um plano com o secretário. Ó, meu objetivo é esse. Você quer assumir, quer, não quer, que atrapalha. Vocês estão lembrados, a Secretaria de Educação hoje está bagunçada porque nós tivemos acho que 6 secretários na administração, 8 secretários. Formou 8 grupos diferentes. Não é bom essa mudança. Não vira. É complicado. Outro assunto, eu não me recordo se algum vereador falou, mas se falou, eu vou falar. É algo muito importante que gostaria de convidar os senhores vereadores, os senhores ouvintes, os senhores presentes, para dar uma passadinha no Largo da Santa Cruz. Vejo que uma empresária, não tem dinheiro do Estado lá do município de ninguém. A Célia Jordani, da Casa Jordani, juntamente com a Coral Tintas, está fazendo um trabalho muito bonito, pintando todas as fachadas. Pintores esses que são voluntários, esses são voluntários, não os da prefeitura que fala que é voluntário, esses são voluntários. Estão indo lá, estão pintando, estão fazendo curso e vão receber um diploma.
Isso é muito importante. Passem lá para vocês verem como está ficando bonito aquilo. E me parece que ela está tentando também fazer lá no patrimônio, na praça principal. Está tentando conseguir. Então, eu queria aqui cumprimentar a Casa Jordani, a Célia Jordani e sua equipe, né? E convidar aqueles que não foram ver, passem lá para ver que espetáculo, coisa bem feita, partindo de um particular, não tem um tostão da prefeitura. Outro assunto é a respeito daquele, está lembrado, daquele bendito requerimento que eu fiz de cargos que estariam sendo exercidos sem ter sido criado. O projeto foi até retirado. Né? Disseram que não tinha, então agora eu vou falar de 3 que eu sei agora. Né? A Karina lá da Secretaria da Educação, que até assinou como supervisor escolar. Tem lá no patrimônio o Tatu, que é tratorista, exerce uma função como, depois da lei é ele que resolve lá, função que vai ser criada. E agora o mais grave, não mais grave, também grave, que eu não sabia, o professor Sten estava na Secretaria de Esportes do município já há vários meses, inclusive fazendo a inscrição de 137, se eu não me engano, esportistas que iriam participar dos jogos regionais. E devido a um erro dele, que agora todo secretário que assumiu, Brotas não vai participar dos jogos regionais. Agora eu pergunto, quem será responsabilizado? Primeiro por estar exercendo uma atividade que não pode. Ele não estava inscrito como voluntário pela lei municipal. Ele seria, sim, se o cargo for criado, assumir essa função, que já estava fazendo. Então eu não brinquei em momento algum aqui. Eu entendo ser grave isso. Vou refletir o que vou fazer durante o recesso para começo de agosto. Entendo que isso... Então era fato verídico mesmo e quiseram fazer um passa-moleque no meu requerimento, dizendo que não havia nada disso. É profundamente lamentável isso estar ocorrendo. Outro assunto, auxiliar de creche, me procuraram, tem em torno de 35 auxiliares de creche, e que a prefeitura estaria exigindo o magistério, lei do magistério, que tenha pedagogia. E elas não têm condição de fazer. Então, só para adiantar, já conversei com o professor Pedro, o próprio prefeito do Barreto que esteve, trocando uma ideia com ele, a prefeitura vai verificar a possibilidade de trazer uma sala para cá, de uma faculdade, ou da Uniararas, ou outra qualquer, a prefeitura vai pagar o curso e essas auxiliares de creche poderão fazer então a pedagogia aqui no município, que eu acho que é plenamente possível e acredito que se vier para essa casa, nós temos condições de aprovar esse projeto. Outro assunto, senhor presidente, eu até gostaria não vou requerer, mas fazer uma cobrança. Eu gostaria de saber da comissão responsável, como é que ficou aquele assunto dos painéis do carnaval. Já passou 90 dias. Não tenho conhecimento do que foi feito. Então já é um prazo já bastante extenso. E também das denúncias que nós recebemos, em torno de 20, está lembrado? Que nós aprovamos, foi para as comissões. Eu gostaria de saber se foi dado algum passo. Essa oficialmente, pelo que eu saiba, não foi dado nenhum passo ainda. E também tem um prazo a ser cumprido. Né? Porque nós acreditamos num trabalho sério. Então tem os prazos, né? As comissões também têm os prazos que elas têm que se reunir e juridicamente consultada através dos senhores advogados, né? Fazer seu posicionamento. Então eu gostaria de que, durante esse mês aí que nós estamos de recesso, né? Veja o que pode ser feito aí, para logo no começo de agosto a gente posicionar aqui na tribuna, porque eu estou sendo cobrado aí. Como é que ficou aquele negócio? Como é que ficou aquele negócio? Né? E um outro assunto é o seguinte, o senhor prefeito tem sistematicamente indo nas rádios, um direito dele, me cobrando porque em 2009 eu fui favorável ao projeto de lei que teve uma pequena reestruturação do município. Quer dizer ao prefeito
que eu fui favorável. Por quê? Porque naquela ocasião, eu tenho aqui, eu era o presidente da Câmara, né? E todos os vereadores, o Leandro Correia, atual vice-prefeito dele, a Zeca Trevisan, hoje aqui, reeleita, o João de Jesus, secretário de governo dele, o Reginaldo, a Fernanda, o Dr. Carlos, o Bissoli e o Mirim, todos foram favoráveis. E esse presidente não seria desfavorável, mesmo porque houve um consenso que aquele projeto era justo e estava certo. E eu tenho aqui, inclusive, o parecer na época do Dr. Clodomiro, dizendo que o projeto preenchia os requisitos para ser votado. Com essas observações feitas em análise superficial, haja visto que a matéria é extremamente complexa para a tramitação célere que lhe impressa, pode ser considerada constitucional em razão que, sob o enfoque jurídico, reúne as condições para receber parecer favorável. Coisa que nesse não aconteceu, no dele que ele mandou para cá, não deu, não houve. Os próprios jurídicos nossos, os dois advogados, já disseram que estava errado. E também tem aqui a assinatura do doutor Luiz, mas não o Luiz nosso aqui, doutor Luiz Henrique de Godoy, como ordenador de despesa na época, que hoje trabalha na Secretaria de Planejamento do Prefeito, dizendo também que preenchia os requisitos e poderia ser aprovado. Por isso que eu aprovei. Né? E poderia não ter a justificativa e hoje mudar de posicionamento. Qual o problema? De 4 anos para cá a gente aprendeu muita coisa a mais do que sabia. O próprio prefeito, se for votar no passado, ele foi por 3 vezes na Rádio Botense que não seria nunca mais candidato a prefeito. E mudou o posicionamento, e foi candidato. Então, isso de mudar de posicionamento, não pode me criticar por isso. Né? Ele disse que queria novas lideranças, que não queria mais participar, que ia fazer outras coisas, que ia fazer palestra de turismo. Mudou de opinião e saiu candidato e ganhou. Em ganhar, para concluir, nós, agentes políticos, somos julgados. A cada 4 anos nós temos um novo concurso. Todos os senhores aí que fazem concurso é para 30 anos. 35, agora até mais. Nós não, a cada 4 anos nós temos que fazer um novo concurso. E o meu posicionamento e o dele, eu vou só dar um exemplo aqui para encerrar o assunto. O senhor prefeito do Barreto, em 2004, teve 6.949 votos. Em 2012, teve 5.173 votos, ou seja, 34% a menos. Hoje, ele não foi eleito pela maioria dos brotenses. No meu caso, que também fui julgado pelos eleitores, pelos cidadãos de Brotas, eu tive em 2008 584 votos. Em 2012, 913. Eu tive mais 56% de voto. Isso mostra que mesmo aquele projeto que eu votei, todas as minhas atitudes durante o meu mandato, eu tive aprovação. Coisa que ele não. Ano a ano ele vem perdendo o número de votos. E só ganhou porque teve 3 candidatos. Se tivesse 2, não levava. E nós avisamos o pessoal do PT que eles não tinham chance de ganhar e que se dividisse tinha a chance do prefeito levar. E levou. Então, só para fazer uma reflexão, né? E as pessoas chegarem às suas conclusões, quem que está certo e quem está errado. Daqui 3 anos nós vamos ter um novo vestibular. E aqueles que forem bem serão aprovados. Não é o caso dele que vem acontecendo constantemente. Caindo sua votação. Senhor presidente, o senhor me concede uma parte? Vereador. Eu queria só dar um esclarecimento com referência a alguns assuntos colocados. Ao da PEC 37, que eu aceito essa atitude do senhor e que farei também de estar cobrando alguns deputados que não são de contatos meus, principalmente por estar começando nessa casa, mas alguns que a gente sentiu alguma afinidade, como o senhor mesmo disse, o Guilherme Campos esteve aqui conosco, cobrarei dele uma resposta a respeito disso, porque isso eu acho que é o maior atentado à política séria do nosso país. Correto. Essa é o pior atentado que pode existir. Essa PEC 37. Então o meu posicionamento também totalmente contrário.
com questão em referência ao projeto da Coral, que está sendo feito pela Célia Jordani. Eu, em outra oportunidade, também comentei, entrei em contato com ela, inclusive abri também um espaço para que ela, se quisesse mandar para a Câmara Municipal um ofício falando a respeito desse projeto, que eu teria certeza que todos os vereadores seriam aí favoráveis e estar comentando nessa casa. E a respeito das comissões, a cobrança que o nobre vereador fez, como bem dito, eu sei que nós estamos ainda no prazo, eu respondo pela comissão, uma delas que faço parte. Acho que o professor Sucena provavelmente comentará agora também, já tem até um parecer da nossa comissão, do primeiro caso lá atrás do Carnaval. Dos painéis. Exatamente. E com referência às denúncias, elas já estão, a gente está dentro do prazo ainda, foi enviado para o prefeito para a gente receber o posicionamento dele, porque eu acho que nada mais justo, como nós recebemos a denúncia, solicitamos ao prefeito que mandasse para nós, e com certeza, assim que chegar isso, tudo dentro do prazo, nós estaremos com certeza apurando isso da melhor maneira e mais justa para a sociedade. Muito obrigado. Senhor presidente, uma parte para o vereador, seria possível? O senhor concede uma parte? Sim. Vereador Modesto, a respeito da colocação que chega muito próximo ao meu trabalho, que é a Tribuna Esportes, uma denúncia que o senhor está fazendo, e que realmente é grave, porque eu tive a oportunidade de conversar com o secretário João Jesus a respeito dos jogos regionais. Os jogos regionais, as pessoas que não estão ligadas no esporte, seria para Brotas como Olimpíada. Isso. Então, toda uma preparação. Eu me lembro da primeira vez que nós fomos jogos regionais aqui, foi na época do Pedro Luiz Surian, que faleceu há muitos anos atrás. Depois nós nunca deixamos de participar dos jogos regionais. Essa colocação que o senhor está fazendo é realmente muito grave, porque eu conversei com o João, ele disse que teve um problema realmente, mas que ainda havia possibilidade, parece que outra cidade tinha o mesmo problema, de ser resolvido. E eu também estava aguardando. Agora o senhor fez uma colocação, se isso realmente acontecer, e Cidade de Brotas não participar dos Jogos Regionais esse ano, nós, como homens públicos, nós temos que tomar uma providência. Porque são pessoas envolvidas, às vezes, no caso, deve ter o caso de atletas de fora que são inscritos por Brotas e que, se nesse caso, não vão participar. Sim. Poderiam estar participando até pelas suas cidades. Então, realmente, agora eu vou verificar mais isso aí ainda. Agradeço muito essa colocação sua, porque eu estava mais ou menos tranquilo. Que seria ali um problema no caso de internet, coisa simples, que eu tenho problema com internet, mas parece, que realmente, se confirmando, nós temos que tomar uma posição muito drástica a esse respeito. Muito obrigado. Está havendo, sim, uma tentativa de consertar, vou falar o erro, para não falar uma palavra a mais, Só que a secretaria está com dificuldade, por quê? Porque ela já fez toda a tabela. Você entende melhor que eu isso. E para ela aceitar Brotas e mais algumas outras cidades que erraram, vai ser difícil, porque ela teria que refazer tudo. Então está sendo visto se existe essa possibilidade ou não. Mas que o erro existiu, existiu. E quem estava encabeçando esse trabalho é o professor Sten. Falo e confirmou. Se me permite, por favor, ainda não é professor Sten. Nosso amigo, nosso colega... Eu achei que fosse formado. Ainda não é formado, então só para colocação. Então promover, bom sinal. Ninguém me induziu a erro, eu que errei mesmo dessa vez. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Fred da Ambulância com os assuntos Coluna FEPASA e reunião. Por favor, da próxima vez o senhor já deixa para mim. Senhor presidente, senhores presentes, nobres colegas, senhores que nos acompanham aqui, e através da internet, a imprensa falada, escrita que está aqui nesta noite. Senhor presidente, são dois assuntos. O primeiro deles é com relação a uma obra de revitalização que está sendo realizada lá na coluna da FEPASA. Assunto procurado por moradores daquela habitação lá, da coluna da FEPASA, como é conhecida, e eles falaram do problema que tinha de sujeira. Eu não sei se algum de vocês tiveram a oportunidade de estar lá vendo o mato que fazia entre a linha e a coluna da FEPASA. E agora eu já estou aqui até para cumprimentar a associação, que foi um trabalho conjunto entre a Associação de Preservação Ferroviária Brotense,
Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Obras. Eles fizeram lá a limpeza, né? A Secretaria de Obras fez a parte dela, que foi a limpeza, Meio Ambiente, Associação. Se vocês passarem lá, vocês já vão ver a diferença, né? Que foi realizada lá, a obra ficou já bastante, já mudou a paisagem, né? Antes você não tinha visão nenhuma, hoje você já vê até o trem, a linha ali. Então, eu gostaria aqui de salientar a importância, né, dessa obra que foi feita lá, e a gente vê o interesse da associação em preservar mais e mais aquele local que é até, né, um patrimônio histórico, eu diria, do nosso município, né? E outro assunto, senhor presidente, é com relação ao convite que foi lido já por esta mesa, que no próximo dia 6 de julho, na Vila Vicentina, vai ser realizado, né, um encontro lá, uma reunião, denominada do Conselho dos Pastores, né, até já eu mais uma vez reforço o convite a todos, né, independente de credo religioso, a comunidade, que vai estar sendo realizada esta reunião lá, convido aqui o nobre vereador Mirinho, né, e vai ser entregue também os diplomas de brigadista de incêndio que nós realizamos há uns 25 dias atrás, né, já visto a importância desse curso que foi realizado, é que esses problemas que está tendo, né, depois daquele incidente de Santa Maria, que está tendo uma exigência dos bombeiros em prédios comerciais, em igrejas, então os pastores estão fazendo a parte deles. Então eu gostaria apenas de reforçar esse convite, que vai ser no próximo dia 6 de julho, às 19h30, lá na Vila Vicentina. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Para o uso da palavra na tribuna, o vereador Valdir Gorlon, com os assuntos Lei Estadual 11.531 de 2003, votos de louvor e clamor nas ruas. Senhor presidente, senhores secretários, nobres vereadores, senhores e senhoras presentes, e também você que está em sua residência através da internet acompanhando os nossos trabalhos. Me inscrevi para 3 assuntos nesta oportunidade, e 2 deles já foram mencionados aqui nesta casa, e aproveito para cumprimentar aos nobres vereadores que nos antecederam. E eu começo por uma matéria que ela foi vinculada no Jornal Estado de São Paulo no último dia 21 de junho. É claro que eu não vou ler toda a matéria, mas é opinião, o governo, o clamor das ruas. E antes eu quero aproveitar aqui, já como foi feito pelo nobre vereador Sucena, dizer de que a nossa obrigação de reconhecer a legitimidade do movimento, e é preciso ouvir os anseios da população. E também quero aproveitar para cumprimentar a todas aquelas pessoas que organizaram, participaram da manifestação na nossa cidade e que fizeram de maneira tranquila, pacífica. Parabéns a todos. Mas essa matéria eu quero fazer questão de ler para uma reflexão, apenas um trecho. Ela diz o seguinte, é de autoria do economista, doutor pela Universidade de Harvard, professor titular do Departamento de Economia da PUC Rio de Janeiro. Ele diz o seguinte, o governo e o clamor das ruas. Perplexo, o país tenta entender a onda de manifestações que vem tomando as ruas nas últimas semanas. Há muitas perguntas cruciais sem respostas satisfatórias, porque tais manifestações puderam se alastrar por todo o país em tão pouco tempo. Que insatisfações aparentemente difusas e generalizadas de fato as inspiram. E por que esse movimento ganhou tanta força logo agora, nesse exato momento? São perguntas que o próprio governo deve estar se fazendo. 3 das fontes de insatisfação que vêm sendo apontadas como inspiradoras dos protestos deveriam merecer cuidadosa reflexão em Brasília. A inflação, os reajustes de tarifas de transportes coletivos e os investimentos requeridos para que o país hospede a Copa e a Olimpíada. A esta altura está mais do que claro que Dilma mostrou complacência excessiva com a inflação,
Basta notar que o Banco Central se dará ao luxo de atravessar todo o atual mandato presidencial com a inflação bem acima do centro da meta, agora colhendo o que plantou. O governo constata que uma inflação de 6,5% ao ano já começa a gerar tensões altamente desgastantes. E o final da reportagem diz o seguinte: mas a insatisfação com os serviços de transporte coletivo nas grandes áreas metropolitanas do país tem razões bem mais profundas. A ilusão de que boa parte da população urbana poderia continuar para sempre gastando mais de 3 horas por dia entre a casa e o trabalho. Sem maiores protestos, não fazia sentido. Mais cedo ou mais tarde, a conta do vergonhoso descaso com a carência do país em transporte de massa estava fadada a aparecer. Mas o governo tem outras prioridades. Insiste em incentivar a demanda de automóveis e subsidiar a gasolina. E por razões ideológicas, prefere investir em áreas como petróleo e energia elétrica, em que a maior parte do investimento poderia perfeitamente ser deixada a cargo do setor privado. Merece também menção a previsível ressaca de parte da opinião pública com o oba-oba dos custos investidos, dos custosos investimentos necessários para que o país hospede a Copa e a Olimpíada. Quanto a isso, parece ter havido cálculo político equivocado em Brasília. Pão e circo é uma receita milenar e consagrada do populismo. Mas na Roma Antiga não havia nem FIFA nem Comitê Olímpico, e a entrada no Coliseu era grátis. Já aqui, o povão visivelmente irritado ficará de fora do dispendioso circo que está sendo montado. E o governo agora se deu conta de que o público pagante em eventos transmitidos por televisão a 100 milhões de eleitores será do tipo que vai a presidente da República. A ideia não era bem essa, mas agora é tarde. Uma outra matéria que nós nos inscrevemos, e também houve um comentário nesta casa, e eu não pedi a parte, foi feito pelo nobre vereador Modesto, também comentada pelo vereador Bruno César, é que sobre o Largo da Santa Cruz. No dia de ontem nós passamos pelo bairro Santa Cruz. O que vimos foi simplesmente espetacular. Um grupo de pessoas pintando as casas ali existentes. Nós queremos cumprimentar a Casa Jordânia, na pessoa da Célia, responsável pela obra que ali está sendo realizada. Numa parceria com a Coral, traz o projeto Tudo de Cor para você. A Coral fornece a tinta e o treinamento para capacitar voluntários interessados em aprender a profissão de pintor. A organizadora, a Casa Jordânia, é responsável por materiais de pintura e outros. Com certeza, o Largo da Santa Cruz vai ficar muito mais bonito, como frisou aqui os vereadores frisaram, e também, e outros locais também receberão no futuro, talvez, o mesmo trabalho feito lá no Largo da Santa Cruz. Lembrar aqui que pessoas importantes, o cantor Daniel, os irmãos Campana, são os padrinhos do projeto, né? E não é difícil entender que com esses padrinhos a coisa vai, né? E também eu gostaria de, no final, já solicitar de Vossa Excelência, senhor presidente, para que fosse constada na ata dos nossos trabalhos, nesta ata de hoje, um voto de louvor a Célia Jordânia, bem como todos os envolvidos no projeto Tudo de Cor para Brotas. E o último assunto, nós temos visto ultimamente, até com certa frequência, ataques de cães a pessoas. Todos nós sabemos a importância de se prevenir, pois a população está exposta e correndo risco. No ano de 2003, foi aprovada a lei estadual, ela leva o número de 11.531/2003, regulamentada por meio do decreto 48.533/04, e ela diz o seguinte: o governador do Estado de São Paulo faz saber que a Assembleia Legislativa decreta e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A condução em vias públicas, logradouros ou locais de acesso público de cães das raças Pitbull, Rottweiler,
mastim napolitano, além de outras especificadas em regulamento, deverá ser feita sempre com a utilização de coleira e guia de condução. Parágrafo 1º. O regulamento desta lei definirá as raças que deverão observar o uso da guia curta de condução, enforcador e focinheira. Parágrafo 2º. Os possuidores ou proprietários de cães deverão mantê-los em condições adequadas de segurança que impossibilite a evasão dos animais. Artigo 2º. Qualquer pessoa do povo poderá solicitar concurso policial quando verificada a condição de condução de cães das raças de que trata o parágrafo 1º do artigo anterior, sem o uso de guia curta de condução, enforcador e focinheira, ou o descumprimento da obrigação prevista no parágrafo 2º do mesmo artigo. Artigo 3º. A infração ao disposto nesta lei sujeitará o possuidor ou proprietário do animal ao pagamento de multa no valor de 10 UFESPs, sem prejuízo das demais sanções administrativas e penais cabíveis. Parágrafo único. A multa terá valor dobrado em caso de reincidência. Artigo 4º. As despesas resultantes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações próprias consignadas no orçamento vigente. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Palácio Bandeirantes, 11 de novembro de 2003. Geraldo Alckmin, governador. Arnaldo Madeira, secretário-chefe da Casa Civil. Tudo isso porque nesta data, no dia de hoje, nós estamos encaminhando ofício ao chefe do Executivo solicitando a aplicação desta lei. Eu aproveito finalizando para ler o ofício Brotas 24 de junho de 2013. Pelo presente solicitamos de Vossa Excelência que sejam tomadas as providências no sentido de que se cumpra os termos da Lei Estadual 11.531, de 11 de novembro de 2003, regulamentada pelo Decreto nº 48.533, de 9 de março de 2004. Cópias anexas, a qual estabelece regras para a condução em vias públicas e locais de acesso público de cães das raças mastim, napolitano, pitbull, rottweiler, American Staffordshire Terrier, bem como de suas variações e raças derivadas em nosso município, garantindo a segurança dos pedestres e demais envolvidos. Na oportunidade, renovamos os protestos de elevada estima e de santa consideração. Pedro Valdires Gorlon, vereador. Eram esses os nossos assuntos para essa oportunidade. Agradeço a compreensão de todos. Nada mais havendo a tratar na fase do expediente, passaremos para a ordem do dia, existindo quórum legal para a ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de apresentar, em nome de todos os vereadores da Casa, um requerimento para que os projetos de lei 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72, todos de autoria do Executivo Municipal, sigam o rito de urgência especial e sejam incluídos na ordem desta sessão. E também que seja realizada uma sessão extraordinária para a segunda votação dos projetos relacionados. Tendo em vista o requerimento solicitando a inclusão de projetos de lei na ordem do dia, eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento 037/2013, de autoria dos vereadores que assinaram o requerimento. Todos os vereadores da Câmara Municipal de Brotas requerem, nos termos regimentais vigentes, que os projetos de lei número 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72, todos de autoria do Executivo Municipal, sigam o rito de urgência especial, de acordo com o artigo 135, inciso 4º, a linha C do regimento desta Casa de Leis, e assim sendo, sejam incluídos na ordem do dia da 22ª sessão ordinária do dia 24 de junho. E após esta sessão, seja realizada uma sessão extraordinária para a segunda votação dos projetos acima mencionados, bem como dos projetos de lei 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 63 e 64, todos de autoria do Executivo Municipal. Termos em que aguarda deferimento, todos os vereadores assinam. Coloco em discussão. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação o requerimento de número 037/2013 por 10 votos favoráveis. Tendo em vista a aprovação do requerimento, ficam incluídos na ordem do dia os projetos de lei de número 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72/2013 e a realização de uma sessão extraordinária após esta sessão.
Os projetos que agora eu vou colocar em bloco, que é o projeto 53, 54 e 55, que é criando junto ao PPA e também a LDO, e também aí a autorização para a celebração de convênio com o governo do estado para o recebimento de recursos financeiros do FECOP no valor de 32 mil para o projeto Mina da Água. Então solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei de número 055/2013. Projeto de Lei Executivo número 55 de 2013. Autoriza a Prefeitura Municipal de Brotas, do Estado de São Paulo, a receber, mediante contrato específico, recursos financeiros do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição, FECOP, e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado receber, através de repasse efetuado pelo Governo do Estado de São Paulo, recursos financeiros não reembolsáveis oriundos do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição, FECOP, observadas as disposições contidas na Lei Estadual nº 11.160, de 11 de junho de 2002, com redação alterada pela Lei nº 13.580, de 24 de junho de 2009, e Lei nº 14.350, de 22 de fevereiro de 2011, devidamente regulamentadas pelos decretos nº 46.482, de 19 de junho de 2002, 48.767, de 30 de junho de 2004, 54.653, de 6 de agosto de 2009 e 55.947, de 24 de junho de 2010. Se todos os vereadores permitirem, eu vou ler o artigo 4º, apenas falando dos valores, porque já todos tiveram acesso ao projeto que eu estou citando, e o qual está autorizando a celebração do convênio com o FECOP, como eu já dito, no valor de R$32 mil. Esses valores sairão do outro serviço terceiro pessoa física, 16 mil de outro serviço pessoa física, outro serviço terceira pessoa física, 3 mil e 3 mil de pessoa jurídica. Coloco em discussão. Senhor presidente. Pois não? Só para fazer uma colocação a respeito desse projeto Mina d'Água, que é o projeto do governo do estado, no qual os proprietários rurais receberão recursos financeiros para a preservação das nascentes, seguindo o conceito de produtores de água. Aqui no estado, o município, por unidade administrativa dos comitês da bacia hidrográfica, foi escolhido, e Brotas foi uma delas, através do Comitê de Bacia Hidrográfica Tietê-Jacaré. O projeto já foi, inclusive, discutido no CONDEMA em 2010 e na Secretaria do Meio Ambiente, e vários trabalhos de campo foram realizados pelos técnicos da Secretaria para viabilizá-lo. Eu estou fazendo essa colocação porque eu tive a oportunidade de conversar com, já foi secretária também do Meio Ambiente, a Lisângela Espingolon, defensora intransigente do Meio Ambiente, e ela pediu que nós fizéssemos essa colocação aqui. Então já vou adiantando, já inclusive, meu voto logicamente favorável. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em primeiro... Senhor presidente. Pois não. Eu só gostaria, esses valores, esses 32 mil, são oriundos do governo estadual, né? É isso? Tá. Governo do Estado. Exatamente. Apenas para esclarecer aí a maioria das pessoas que não saibam, esse projeto é muito importante, apesar do valor não ser muito grande, mas é um começo. Ou seja, aqueles proprietários que tiverem em seus locais mina d'água, ele vai vir junto à prefeitura e a prefeitura vai viabilizar, até se for o caso, cercar o local onde tem a mina d'água, né, com arame farpado. Se não plantar nada, em 6 anos voltou tudo a mata, consequentemente, também há um aumento da água, né? Então, é um projeto muito importante em que é um incentivo à pessoa que queira fazer a preservação, né? E um exemplo a ser seguido. Apesar do valor ser pequeno, mas pelo menos custeia lá as despesas que vai ter para fazer lá a devida proteção àquele local. Motivo pelo qual também somos favoráveis, né? Iremos votar junto ao projeto.
Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação os projetos de lei 053, 54 e 55/2013, de autoria do Executivo Municipal, por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 056/2013, de autoria do Executivo Municipal, para a celebração de convênio com o Governo do Estado, para o recebimento de recursos financeiros do FECOP, no valor de R$150 mil, para a aquisição de um triturador de resíduos de construção civil. Projeto de Lei do Executivo número 56 de 2013 autoriza a Prefeitura Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, a receber, mediante contrato específico, recursos financeiros do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição, FECOP, e da outras providências. Para não delongar, senhores vereadores, esse repasse do Estado, também do FECOP, no valor de R$150 mil, ele vem como já foi debatido em outra, a gente já teve a oportunidade de saber, foram aquelas conquistas do governo de um triturador de resíduos sólidos de construção civil. Então esse valor também está vindo do Estado. E todos os pareceres, tanto do CONDEMA, das secretarias e dos conselhos que fazem referência também estão constantes no projeto, como todos já tiveram acesso. Coloco em discussão. Senhor presidente. Pois não? Apenas lembrar a todos, que nos ouvem, que não têm conhecimento, o que a prefeitura vai fazer com esse triturador, Vai pegar as sobras de construção, de reforma, telha, tijolo, isso vai ser triturado, moído, e esse material normalmente é reutilizado em conservação de ruas de terra e estradas municipais. Então também vem de encontro com a preservação do meio ambiente. Presidente? Pois não? Só para complementar a respeito, é uma informação, a aquisição desse triturador de resíduos da construção civil é um avanço significativo para as ações da pasta de resíduos sólidos. E a colocação que quero fazer aqui, também é uma informação que seria importante, esses recursos vindos do FECOP, que é o Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição, é da conquista da certificação no Programa Município Verde Azul do ano passado, que deu a Brotas a 27ª colocação no Estado de São Paulo. Então já adianto meu voto também favorável. Muito obrigado. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 056/2013, de autoria do Executivo Municipal, por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei de número 057/2013, para a celebração de convênio com o Governo do Estado para o recebimento de recursos financeiros do FECOP no valor de R$280 mil, para a aquisição de um caminhão de poliguindaste e caçambas. Projeto de Lei do Executivo número 57 de 2013 autoriza a Prefeitura Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, a receber, mediante contrato específico, recursos financeiros do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição, FECOP, e da outras providências. Neste projeto, através do FECOP, são repassados ao município R$280 mil, que é para aquisição aí do caso do caminhão com poliguindaste e caçambas. Coloco em discussão. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 057/2013, de autoria do Executivo Municipal, por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 061/2013, para abertura de créditos no valor de R$730.619,76, provenientes de saldo do exercício anterior
recursos vinculados à saúde. Projeto de Lei do Executivo número 61 de 2013 dispõe sobre a abertura de créditos adicionais especiais ao orçamento vigente e dá outras providências. Nesse projeto, o valor totalizando aí R$ 730.619,76 provenientes de saldo do exercício anterior, todos vinculados à Secretaria da Saúde em âmbito federal e estadual. E como todos já tiveram também acesso ao processo, que vai ser para atenção básica à saúde ampliada, que é de média e baixa complexibilidade. E o bloco, eu acho que é para... Alteração de piso também. Da conta de bloco de média e alta complexibilidade, e conta medicamentos. São essas, senhor presidente. Coloco em discussão. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 061/2013, de autoria do Executivo Municipal, por 10 votos favoráveis. Também a votação em bloco dos projetos 062, 063 e 064/2013, que é adequando o PPA, adequando a LDO e a celebração do termo de adesão com a União por intermédio do Ministério da Saúde para a informatização das salas de vacina. Projeto de Lei do Executivo número 64 de 2013. Autoriza o município de Brotas, Estado de São Paulo, a celebrar termos de adesão com a União por intermédio do Ministério da Saúde e da outras providências. Artigo 1º. Fica o município de Brotas, Estado de São Paulo, através do seu poder executivo, autorizado a celebrar termos de adesão e respectivos aditivos com a União por intermédio do Ministério da Saúde, objetivando a implantação do Programa de Imunização SIPNI e agravo de notificação SINAM no âmbito das unidades de saúde. Então, como já dito, para informatização de todas as salas de vacina dos postos do nosso município. Em discussão. Coloca em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação os projetos de lei 062, 063 e 064/2013, de autoria do Executivo Municipal, por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 065/2013, de autoria do Executivo Municipal, área para o prolongamento da rua Joana Maria Batista. Senhor presidente, enquanto ele procura aí, só para ilustrar a nossa sessão de hoje, e normalmente as pessoas falam, não é que está indo meu dinheiro, onde é que está indo meu dinheiro? Só hoje nós estamos aprovando 2.100.000 de recursos vindo do governo estadual, algum da esfera federal, para o município de Brotas. Só hoje, 2.100.000. Quero achar uma coisa. Projeto 65, com referência à doação de terra para continuação
da Rua Joana Maria Batista. Então esse daqui ele não tem o valor, não é colocado como valor, porque é uma doação de terra efetuada. Acho cabível também estar ponderando, de Antônio Polachini Sobrinho e Ana Teresa Rebeca Polachini. Essa rua é aquela rua ao redor na Lagoa Dourada, do lado de lá da Lagoa Dourada, onde vai terminar a rua agora. Então foi recebida essa doação do Sr. Antônio Polachini. Exatamente. Exato. Coloco em discussão. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Senhor presidente, desculpe, eu não deu tempo de manifestar, mas eu queria propor aos nobres vereadores para que nós fizéssemos uma moção de agradecimento, de congratulação ao senhor Antônio Polachini e à Ana Teresa pela doação desse pedaço de terra aí para o nosso município. Se todos concordarem, eu gostaria que todos assinassem. Com certeza. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 065/2013, de autoria do Executivo Municipal, por 10 votos favoráveis. E também a colocação da votação em bloco dos projetos 66, 67, 68, que é criando junto ao PPA e também a LDO, o recebimento de recursos financeiros no valor de R$300 mil, destinados à execução de obras de infraestrutura, construção de calçadão em nossa cidade. Projeto de lei do Executivo número 68 de 2013 autoriza a Prefeitura Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo através de sua Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional e da outras providências. A todos os vereadores, nesse projeto são os 300 mil reais do Governo Estadual, que vai estar sendo para calçadão, que vai ser feito começar pela Avenida Mário Pinotti, e no valor de R$300 mil, e o subsequente agora que vai ser o de Praça Amador Simões, reconstrução. Coloco em discussão. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação os projetos de lei 066, 067 e 068/2013, de autoria do Executivo Municipal, por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 069/2013, de autoria do Executivo Municipal, para recebimento de uma máquina retroescavadeira. Projeto de lei do Executivo número 69 de 2013 autoriza o município de Brotas, Estado de São Paulo, a celebrar termo de doação com encargos com a União por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da outras providências. Vou especificar só a máquina que está sendo recebida. Máquina tipo retroescavadeira nova de fábrica, de fabricação nacional, tração 4x4, acionada por motor diesel com potência bruta mínima de 78 HP, com conversor de torque, com inversão de marcha frente e ré, de acionamento eletrohidráulico, caçamba frontal com capacidade mínima de 0,75 metros cúbicos, caçamba de retro de no mínimo 24 polegadas, profundidade máxima de escavação superior a 4 metros, força de escavação, caçamba da retro mínima de 4.900 quilos. Coloco em discussão. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 069/2013, de autoria do Executivo Municipal, por 10 votos favoráveis. Também vou colocar em votação os projetos de lei 070, 71 e 72, que é criando junto ao PPA e também LDO, o recebimento de recursos financeiros no valor de R$250 mil,
destinados à construção do calçadão turístico no quarteirão da Avenida Rodolfo Guimarães, de frente à Praça Amador Simões, e reforma da Praça Amador Simões. Projeto de Lei Executivo número 72 de 2013 autoriza a Prefeitura Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo através de sua Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional e da outras providências. Neste, o recebimento de R$250 mil para a construção do calçadão turístico no quarteirão da Avenida Rodolfo Guimarães, de frente à Praça Amador Simões. Valor de R$250 mil, como já dito. Coloco em discussão. Senhor presidente. Pois não? Tanto esse como o outro de 300 mil, apenas para que as pessoas saibam, nós estamos autorizando a Prefeitura a assinar o convênio, né? O projeto da reforma, posteriormente, que nós vamos ter aqui nesta casa, para que as pessoas que quiserem verificar, que possam comparecer. Bem como, só complementando a questão do novo vereador, que a gente faz essa votação da maneira como estamos fazendo, mas todos os vereadores já tiveram acesso aos projetos, obviamente. Por isso que é feito dessa forma, só um esclarecimento à população. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação os projetos de lei 070, 71 e 72/2013, de autoria do Executivo Municipal, por 10 votos favoráveis. Com relação ao projeto, agora o seguinte, o 038/2013, de autoria do Executivo, o qual dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2014, já foi discutido na primeira votação, então nesse momento eu coloco em segunda votação. Senhor, solicito ao senhor dispensa da leitura do projeto, porque já foi lido na sessão passada. Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei 038/2013, de autoria do Executivo Municipal, por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 051/2013, celebra o convênio com o Governo do Estado para o recebimento de recursos financeiros no valor de R$200 mil para aquisição de um caminhão pipa trucado. É segunda votação, perdão. Já foi lido o projeto na sessão passada, para a primeira votação. Então solicito a dispensa da leitura do projeto. Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei 051/2013, de autoria do Executivo Municipal, por 10 votos favoráveis. E também o projeto de lei 058/2013, para votação em segunda votação. Peço aos senhores a dispensa da leitura do projeto, haja visto que ele já foi lido na edição anterior, que é o convênio com o Governo Federal para o recebimento de recursos financeiros, no valor de R$150 mil para a capacitação de profissionais da saúde e demais interessados nos cuidados com a pessoa idosa. Coloco em discussão. Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação o projeto de lei 058/2013, de autoria do Executivo Municipal, por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento 036/2013, de autoria do vereador Carlos Alberto Frederich. Requer que seja oficiado o chefe do Executivo Municipal, solicitando informações acerca da mudança de local da garagem municipal e oficina. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, requerimento número 36 de 2013, Carlos Alberto Frederich, vereador da Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno da Câmara e pela lei orgânica do município, requer a mesa ouvir o soberano plenário, na forma regimental, que seja oficiado o chefe do Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Existe uma previsão para a mudança de local da garagem municipal
bem como da oficina? 2. Caso afirmativo, qual o prazo para a mudança? Justificativa. Tais informações se fazem necessárias, pois somos cobrados diariamente por funcionários, alegando que o atual local, onde hoje funciona a garagem e oficina municipal, encontra-se em péssimo estado de conservação e higiene, necessitando urgentemente de um local apropriado para que os mesmos possam trabalhar de maneira satisfatória. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 20 de junho de 2013. Carlos Alberto Frederici, vereador. Inclusive, antes de colocar em votação, vereador, na sexta-feira, por volta de 10h30 da manhã, estive no local. Não sei se é de conhecimento do senhor que saiu uma matéria na IPTV sobre a situação precária que se encontra a garagem. Realmente os pombos dominaram aquele prédio. É terrível. Rachaduras por todo o local do prédio. E aí nós fizemos uma reunião lá de imediato com alguns funcionários e com o vice-prefeito, que é o secretário municipal de obras. A prefeitura já está tentando aí a alocação, né, de um local para alugar, para que seja removido urgentemente de lá, porque realmente as condições lá é precárias, terríveis. Então, parabéns aí pela indicação, o senhor tem toda a razão. Pelo requerimento, perdão. Coloco em discussão. Senhor presidente. Pois não? Gostaria de aproveitar também e cumprimentar o nobre vereador a respeito desse requerimento. Realmente também estive lá, fiquei sabendo que vocês estiveram lá, os demais vereadores. E realmente os funcionários, Fred, você que é funcionário, a Zeca aqui, e eles nos procuram. E esse reforço realmente, estando no local, como você disse, o senhor disse, presidente, está precário realmente, né? E a importância desse requerimento para reforçar, nós conversamos lá com os funcionários, eles já têm até um local que eles acham que é apropriado, mas isso seria interessante, logicamente, com o prefeito, conversar junto com o vice-prefeito, ver realmente se é o melhor local. Mas a importância desse requerimento, para que haja realmente uma agilização, para que essas providências sejam tomadas. Então, já adianto meu voto, cumprimentando o vereador por esse requerimento. Obrigado. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação o requerimento de número 036/2013, de autoria do vereador Carlos Alberto Frederici. Nesse momento, eu convido a vereadora Zeca Trevisan e o vereador professor Sucena, que receba a entrada neste recinto da empresária Márcia Esponda, para que receba uma moção de congratulações. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da moção 073/2013, de autoria do vereador Nidisley Eduardo Esteves, de congratulações à senhora Márcia Esponda pelo excelente trabalho desenvolvido ao longo desses anos em prol dos animais, especialmente os silvestres. Moção de congratulações número 73 de 2013, de 18 de junho de 2013. Senhor presidente, apresento à mesa diretora, ouvido o plenário e dispensadas as demais formalidades, a presente moção de congratulações à senhora Márcia Esponda, da cidade de Brotas, pelo excelente trabalho desenvolvido ao longo de quase 2 décadas em prol dos animais, especialmente os silvestres, aos quais sempre dedica atenção, cuidados e muito carinho. Vivemos em um mundo que se voltou para a questão ambiental, valorizando a natureza, desenvolvendo programas, atividades e outras formas de se reconciliar com o meio ambiente. É com esse pensamento e atitude que a homenageada se destaca em nosso município, se pondo a serviço dos animais silvestres, protegendo-os e recuperando-os, na busca de reintegrá-los à natureza, mantendo a sua liberdade e convivência harmônica. Seu nome já é conhecido nos meios de comunicação especializados, em nível regional, nacional e internacional, sendo o anjo da guarda dos animais, na opinião de muitos. Por essa razão, senhor presidente, entendemos ser justa a homenagem, propondo à mesa, ouvido o plenário, nos termos regimentais, faça constar de seus anais os mais autênticos e sinceros votos de congratulações à senhora Márcia Esponda, desse ciência homenageada, bem como de todos os meios de comunicação do nosso município.
Sala Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 18 de junho de 2013. Nidisley Eduardo Esteves, vereador. Coloco em discussão. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação a moção de número 073/2013, de autoria do vereador Nidisley Eduardo Esteves. A moção, nós temos o currículo da Márcia, é um pouco extenso porque ela, faz um trabalho maravilhoso para os animais aqui em nossa cidade. Eu que já conheço há alguns anos e cansei, de ver no bom sentido as matérias publicadas na IPTV, na Record, na Bandeirantes. A Record News foi uma coisa assim inacreditável. Me parece que ficou média de 4, 5 meses aí, uma matéria, feita na pousada Sabiá, juntamente com os peixes, Então é um trabalho maravilhoso. Em nome, Márcia, da presidência desta casa, de todos os colegas vereadores, nós entregamos essa moção, que diz o seguinte: pelo Poder Legislativo Brotense, homenageia a senhora Márcia Esponda pelo excelente trabalho desenvolvido em prol dos animais, especialmente os silvestres. Então, que você continue trabalhando, lutando, nunca desista, porque os animais precisam de você. E Brotas precisa de você. Nunca deixe de lutar. E o que você precisar de nós, vereadores, para colaborar você com essa luta, você pode contar com a gente. Boa noite ao presidente, aos secretários e a todos os vereadores e ao pessoal que está aqui, minha família. Eu estou emocionada mesmo. Eu sempre fiz esse trabalho de coração, eu sempre fiz esse trabalho para salvar os bichinhos de queimada. Todos os bichinhos que apareciam lá machucados foram muitos, milhares, que eu consegui voltar para a natureza. E hoje eu tenho lá tenho 90 macaquinhos que vêm comer na mão das crianças e eles se encantam, e que veio de um casalzinho que estava sendo vendido e os ambientais levaram até para mim cuidar. Os meus peixes ficaram famosos realmente, foi passado em 146 países pela Record News, e foi uma coisa foi uma sobrevivência que eu fiz com 3 pintados, o Tico, o Teco e o Tuco, e que estão lá para qualquer um ver, que eles vêm não só para comida hoje em dia, eles vêm para carinho. Eu chamo a hora que eu quiser, eu faço carinho, eu passo a mão, coisa que não existe isso. Ninguém consegue chegar perto de um pintado, e eu faço isso. Nós temos lá vários animais que vieram de queimada e que eu consegui, graças ao bom Deus, eu considero e agradeço isso a Deus, porque eu acho que isso é um dom que eu tenho, porque eu tenho a facilidade de me aproximar dos animais. E eu estou muito honrada, mas muito honrada mesmo, porque eu visto a camisa de Brotas já há muitos anos. Eu amo Brotas. Brotas é uma cidade que não é a minha cidade, mas que me adotou. Foi Brotas quem me adotou, não eu que adotei Brotas. E eu quero que Deus me dê muita força, Eduardo, para continuar esse trabalho com os animais silvestres, que eu não peço ajuda para ninguém. Os trabalhos, o que eles comem, mas é muito animal silvestre. Vocês não têm ideia do que aparecem lá machucados, queimados, furados, cortados, e eu simplesmente, com a ajuda de Deus e de pesquisar na internet do que eles comem, do que não comem, eu cuido deles com amor e carinho, e todos eles que ficam lá me obedecem, e aqueles que vão, voltam para agradecer.
Então eu estou muito honrada, eu não tenho nem palavras, isso aqui vai ficar guardado no meu coração. Para os meus filhos eu digo, isso aqui é um dom que Deus me deu e que vai servir para os meus netos, bisnetos, tataranetos, um dia ver e falar, essa foi minha avó. Sou guerreira, amo os animais e está lá para quem quiser ver. Eu agradeço muito a todos vocês, de coração. E você principalmente, de ter... Você mora no meu coração, eu te amo demais. Eu te agradeço de coração por ter esse reconhecimento. Jamais eu imaginei que seria reconhecido em 146 países que me mandaram e-mails e que passaram 6 meses essa reportagem dos peixes. Então, eu só tenho a agradecer a Deus e pedir a Deus que cada vez mais eleve esse meu dom que eu tenho, que eu acho que é um dom de Deus. Obrigada. Vamos tirar uma foto com ela? Vem aqui, ó. Fica aqui no meio aqui, você é homenageado. Eu acho que para mim é a melhor homenagem que eu já recebi na minha vida. Vamos lá? Beleza? Ó, isso aqui é pra você, a cópia da moção também, tá? Muito obrigada. Bom? Parabéns, viu? Tudo bem, te amo. Obrigada, te amo. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado. Não? É? Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 121 do Regimento Interno. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Modesto com assunto de áreas. Senhor presidente, apenas para que durante o recesso, como nós vamos provavelmente estar analisando o projeto de reforma administrativa, também que os senhores vereadores estudem isso que eu vou dizer. Depois pode pegar cópia, né, se quiserem, tem aí disponível na secretaria, a respeito das diárias. As diárias são estabelecidas por portaria do senhor prefeito municipal. A Câmara
não tem como determinar o valor da diária. Mas eu acho que é uma injustiça muito grande e vem de encontro. Mas não é só de agora, da administração passada também houve uma correção, mas agora está havendo uma correção, principalmente para os peixinhos. Os cascudinhos continuam sendo penalizados, gente. Para o senhor ter uma ideia. Isso aqui eu consegui, eu estava vendo umas portarias e nem tinha observado, né? Porque às vezes é lido aqui, a gente está prestando atenção com uma outra coisa e isso aqui já foi. Mas a gente não entra em detalhes, né? Então, o seguinte, por exemplo, despesas de viagem do prefeito, chefe de gabinete, secretários, diretores e acompanhantes. O cascudinho, café da manhã, R$10. Para esses que são prefeito, chefe de gabinete, secretário, diretor, 20. Vereador, só um minutinho. Desculpa comentar o que eu vou comentar, mas é meu papel de presidente. O senhor está usando a tribuna equivocadamente nesse momento. Não, o senhor presidente, pelo que o doutor Clodomiro nos falou, nós podíamos complementar os outros assuntos nessa fase. Foi o que foi falado. Não é? Foi o que foi falado. Eu entendi dessa forma. Agora, se o senhor achar que eu não devo falar, então... Não. Também estou com uma dúvida. Eu acredito que o senhor nessa vez está certo, mas eu estou com uma dúvida. Tem certeza? Eu, se eu não estaria certo, eu não me pronunciaria. Então eu me pronuncio na próxima sessão agora, Pode que vai ser? ser extraordinário. Pronuncio lá. O tempo vai ser o mesmo, mas eu continuo entendendo errado então. Não, mas não é questão de errado, é um regimento que foi alterado quando o senhor estava nessa casa. Então, leia, por favor, o artigo que fala do uso da tribuna nessa fase. Eu não estou com o regimento em mãos aqui. Tá bom, depois lê. Depois a gente tira essa dúvida, mais uma vez. O senhor tem todo o direito de se pronunciar. O senhor é vereador, fique à vontade. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas. Lembrando a todos que, conforme a aprovação do requerimento, teremos uma sessão extraordinária após esta sessão. Boa noite a todos. Eu vou dar um intervalo de 2 minutos e já retornamos.
Sob a proteção de Deus, daremos início aos nossos trabalhos. São 20 horas e 55 minutos do dia 24 de junho de 2013. Havendo quórum legal, declaro aberta a 13ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Brotas do ano de 2013. Passaremos para a ordem do dia. Os projetos 053 a 057, e 06164 e de 065 a 72 já foram todos aprovados em primeira votação. Então peço ao plenário autorização para a dispensa da leitura dos projetos. Os senhores concordam? Coloco em discussão. Senhor presidente. Pois não? Se seria possível, no caso, a explicação que me perguntaram na rua a respeito do calçadão. Qual o espaço que vai ser ocupado, que seria realizado realmente o calçadão? Porque alguém sabe me explicar melhor para o público em geral? Não, Oi? Isso. Hoje foi aprovado a assinatura do convênio. Depois vai vir o projeto. Ok? Coloco em segunda votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em segunda votação os projetos de lei 053, 054, 055, 56, 57, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, /2013. De autoria do Executivo por 10 votos favoráveis. Não havendo mais matérias para serem deliberadas na ordem do dia, declaro encerrada a 13ª sessão extraordinária de 2013, lembrando a todos que a próxima sessão ordinária desta Casa de Leis será no dia 5 de agosto. Mas antes de encerrar, a hora que vocês saírem daqui conversar com o funcionário da Rádio Brotense, ele quer fazer um convite para os vereadores que queira participar na rádio, de cada um falar do seu trabalho, dos 6 meses aí, do dia 28 de junho a 2 de agosto. Então, vocês entrem em contato com ele para vocês fazerem suas explanações, ok? Boa noite a todos e um ótimo recesso a todos vocês. Que Deus o acompanhe com muita paz e saúde.